Legal para a comprovação de presença dos seus vereadores. Senhoras e senhores vereadores presentes, boa noite. Chamado nominal de presença de vereadores Marcos Morgan, Daniel Joaquim, Vandeci das Dores, Renato Consenza, Sandra da Costa, Elbit Rodrigues, Natália Oliveira, Magna Oliveira e Vanildo Rocha. Se o seu vereador Natália Oliveira quer dizer leitura bíblica. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué, capítulo 1, versículo 9. Solicitando dispensa da leitura da ata do Manual Ordinária, exato no dia 15 de julho de 2026, tendo visto o envio de cópia da leitura da pauta. Segunda parte da ordem do dia, leitura e discussão da razão de parecer. Se o senhor secretário, leitura do parecer número 29 de 2026. Parecer número 29 de 2026, imagina o projeto de lei de número 20 de 2026, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de abafadores e ruídos para aluno de transtorno espectro autista e de rede municipal de ensino e da outras providências. Primeiro relatório. Venha a nossa Comissão de Justiça e Legislação, redação final, o projeto de lei de número 20 de 2026, de autoria do vereador Marcos Sidor, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de abafadores e ruídos para alunos com transtorno do aspecto autista, na rede municipal de ensino e outras providências. Terceiro voto. Em face de todo disposto, a Comissão de Justiça e Legislação, redação final, resolve emitir um parecer favorável ao projeto de lei epígrafo que deverá seguir para a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social para análise de uma vez a ser afetado o projeto. Em votação, favorável à aprovação da comissão? Vai ser aprovada a unanimidade. Se o senhor secretário do parecer número 30 de 2026. Parecer número 30 de 2026, examina o projeto de lei número 21 de 2026, que institui a política municipal de proteção aos direitos de pessoa com fibromialgia e da outras providências. Primeiro relatório. Vem análise da Comissão de Justiça e Legislação, redação final, o projeto de lei de número 21 de 2026, de autoria do vereador Elbit Rodrigues, que institui a política municipal de proteção dos direitos da pessoa de fibromialgia e da outras providências. Terceiro em voto, em toda a fase disposta da Comissão de Justiça e Legislação, redação final, resolve emitir um parecer favorável ao projeto de lei epígrafe que deverá seguir para a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social para análise, uma vez ela afeta o objetivo. Em votação, sobre a aprovação da comissão? Aprovada a unanimidade. Sucedido do parecer número 31 de 2026. Parecer número 31 de 2026, examina o projeto de lei de número 20 de 2026, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de abafadores e ruído para alunos com transtornos do aspecto autista da rede municipal de ensino e da outras providências. Terceiro voto. Pelo exposto do relator, o parecer favorável à aprovação do projeto de lei de 20 de 2026, em mérito deverá ir ao plenário para apreciação, uma vez que é soberano. Em votação, favorável à comissão? Aprovada a unanimidade. O senhor secretário do parecer número 32 de 2026. Parecer número 32 de 2026, examina o projeto de lei de número 21 de 2026, que institui a política municipal de proteção de direitos a pessoas de fibromialgia e outras providências. Primeiro relatório. Vem analisar a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social o projeto de lei de número 21 de 2026, de autoria do vereador Elbit Rodrigues, que dispõe sobre a criação de política municipal de proteção de direitos a pessoas com fibromialgia no município de Rio Acima. Terceiro voto. Diante do exposto da Comissão de Justiça, pelo parecer favorável à aprovação do projeto de lei de número 21 de 2026, entender a matéria apresentar o avanço significativo para a saúde pública para a assistência social do nosso município. Encaminho o laudo do projeto, a finalização de sua tramitação para encaminhamento ao plenário por ser órgão soberano para votação. Em discussão. Em votação, favorável à comissão? Aprovada a unanimidade. Seguindo seus pareceres, solicito ao plenário autorização para a realização do estudo nessa reunião e para que se antecipe na pauta a proposição de moção de aplauso número 1 e 2. Favorável à comissão? Aprovada a unanimidade.
posição assim, excepcionalmente. Solicito ao senhor secretário toda a moção de aplauso número 1 de 2026. Moção de aplauso número 1 de 2026. A Câmara Municipal de Riacima, por iniciativa dos vereadores Elton Rodrigues da Cruz, Daniel Aécio Jacinto Joaquim, Ivanildo Adriano Rocha, Vandeci das Dores, Magno Oliveira Siló, Marcos Vinícius Rocha Morgan, Natália Oliveira, Renato Consenza, Sandra da Costa, vem de forma regimental aprovar a moção de aplausos ao escrivão da Polícia Civil, Leonardo Siqueira de Moraes, em reconhecimento relevante ao serviço prestado de segurança pública e proteção da sociedade, um compromisso demonstrado pelo exercício de suas funções. O presente homenagem como objetivo destacar a dedicação e profissionalismo, coragem e desempenho da missão junto com a Polícia Civil, contribuindo de forma significativa para a manutenção de ordem, de justiça e tranquilidade da população. O trabalho que é realizado aos profissionais de segurança pública merece respeito e conhecimento, especialmente aqueles que atuam na responsabilidade, ética e empenho em defesa da sociedade. O policial civil Leonardo Siqueira de Moraes tem um destaque pela postura exemplar, espírito público e compromisso com a população, sendo digno dessa justa homenagem. Assim, esta Casa Legislativa registra aplausos de conhecimentos pelos relevantes serviços prestados, desejando o êxito que continua a sua trajetória profissional. Rio Acima, 1 de julho de 2026. Discussão. Em votação, sobre a comissão. Própria unidade. O senhor secretário tem moção de aplauso número 2 de 2026. Moção de aplauso número 2 de 2026. A Câmara Municipal de Rio Acima, por iniciativa do vereador Elton Rodrigues da Cruz, Daniel Aécio Jacinto Joaquim, Ivanildo Adriano Rocha, Vandeci das Dores, Magno Oliveira, Marcos Vinícius Rocha Morgan, Natália Oliveira, Renato Consenza, Sandra da Costa, vem de forma regimental apresentar a moção de aplauso ao investigador de Polícia Civil Giovanni Campos Machado, de reconhecimento relevante ao serviço prestado de segurança pública em proteção da sociedade e compromisso demonstrativo do exercício de suas funções. A presente homenagem tem como objetivo destacar a dedicação e o profissionalismo, coragem que desempenha sua missão junto à Polícia Civil, contribuiu de forma significativa em manutenção de ordem, de justiça e tranquilidade da população. O trabalho realizado pelos profissionais de segurança pública merece respeito e reconhecimento, especialmente aqueles que atuam em responsabilidade ética e desempenho de defesa da sociedade. O policial civil Giovanni tem destacado pela sua postura exemplar, espírito público, compromisso com a população, sendo digno e justo em homenagem. Assim, esta Casa Legislativa registra aplausos de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados e desejando o êxito e continue em sua trajetória profissional. Rio Acima, 1 de julho de 2026. Discussão. Olá, senhor presidente. Conselho da palavra, vereador. Boa noite, novo presidente, demais vereadores, todos os servidores dessa casa, a todo o público aqui presente e também a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Reconhecer e valorizar os profissionais de segurança é um ato justo, um ato de justiça e também de valorização e respeito. Afinal, são homens e mulheres que dedicam a sua vida a combater a criminalidade e também a trazer a segurança e a proteção para toda a população de uma forma geral. E essa moção de aplausos, assinada por todos os vereadores, representa esse reconhecimento pelo trabalho sério, comprometido e essencial desempenhado pelos agentes de segurança, pelos policiais civis, que com coragem e dedicação contribuem diretamente para a construção de uma sociedade mais segura e mais justa. Então, fica aqui o nosso agradecimento por essa moção de aplauso, como reconhecimento do trabalho prestado e nossa admiração pelo serviço a toda a nossa comunidade. Muito obrigado. E aqui, presidente, se me permite, eu gostaria de quebrar um pouco o protocolo, uma vez sendo aprovado em sua segunda votação, poder fazer e pedir também para que os nobres possam se colocar de pé para receber os aplausos, uma vez aprovado pela Câmara, e também o seu certificado aqui na moção de aplauso emitido pela Câmara Municipal de Rio Acima. Receba essa honraria e também saiba que a honra é nossa. Ciente da aprovação, coloco em votação os aplausos da comissão. Aprovado por unanimidade, concedido assim, essa moção de aplauso. Obrigado, presidente. Posso finalizar?
parabéns também aos dois servidores públicos exemplares, tanto contribuem para o nosso município. Em nome de todos os vereadores de toda a Câmara Municipal, pelo excelente trabalho que está fazendo. A honra é sua, muito nossa. Obrigado, parabéns. Homenagem. Vamos contar muito com vocês aí. Será que está certo? Opa! Eu estou reparando aqui. O Léo, chama você de Léo, você chama de retornando assim a hora da pauta. Só prosseguir. Os projetos para aceitação. Todo mundo na pauta aí, gente? Se o seu secretário do projeto complementar número 2 de 2026. Projeto de Lei Complementar número 2 de 2026 dispõe sobre alteração e estrutura organizacional e administrativa do município e da outras providências. Em discussão. Em aceitação, sobre a aceitação da comissão. Aceitabilidade. Pessoal, alguém do corpo administrativo poderia ajudar e solicitar que o pessoal encerrar a música do lado, ele está muito alto. O professor está a vigir para agora. Quer que eu vou lá em perto? Nós prosseguimos com a reunião, né? Instrução secretária do projeto complementar número 3 de 2026. Projeto de Lei Complementar número 3 de 2026 dispõe sobre a alteração da Lei Complementar de número 5 de 11 de novembro de 2009 e da outras providências. Em discussão? Em aceitação? Sobre a sua comissão? Aceitabilidade? Instrução secretária do projeto complementar número 4 de 2026. Projeto de Lei Complementar número 4 de 2026 dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 5 de 11 de novembro de 2009 e da outras providências. Em discussão? Em aceitação sobre a sua comissão? Aceitabilidade? Instrução secretária do projeto complementar número 5 de 2026. Projeto de Lei Complementar número 5 de 2026 dispõe sobre a alteração e estrutura organizacional e administrativa do município e da outras providências. Em discussão? Em aceitação sobre a sua comissão? Aceitabilidade? Instrução secretária do projeto complementar número 6 de 2026. Projeto de Lei Complementar número 6 de 2026 dispõe sobre alteração da Lei Complementar número 5 de 11 de novembro de 2009 e cria um cargo de provimento efetivo para motorista 3 e da outras providências. Em discussão? Palavra, presidente. Conselheiro palavra, vereador? Obrigado, presidente. Boa noite. Boa noite. A mesa, vereadores, boa noite a todos os participantes e os que nos assistem também, redes sociais. Quero falar aqui o seguinte: pondo em exercício o poder dado a mim pela população, está sendo aceito aqui hoje, com a maioria dos votos, projetos de criação de cargos e secretarias para exercício da administração pública do município de Jacinto.
Projeto desse que, se for aprovado aqui na casa, teremos aqui investimentos altíssimos em dinheiro para custear todos os profissionais e toda a criação de secretaria. Nós estamos falando de secretário, que é um salário de R$9.000, motorista, assessor, chefe de gabinete. Então, eu quero falar para a população de Iracema o seguinte: aceitação de projeto para discutir nas comissões é uma coisa, aprovar o projeto é outra. E eu, Magno Sidó, assumo o meu papel como vereador de ter muita atenção concernente a esse projeto, discutir isso com o executivo, ver a viabilidade disso, a importância disso, e pôr em observação, uma vez antes de ser aprovado, a exigência dessa casa em solicitar, através de requerimentos aprovados aqui na casa, projeto de reforma administrativa, que não chegou até hoje, e o plano de cargos e salários. E não só isso. A justificativa também do tipo que vamos estar discutindo aqui na comissão, antes de ser aprovado, contra os vereadores, vamos marcar reunião com todos os vereadores, vamos chamar o prefeito para conversar, possivelmente vai ser convocado para esclarecer isso para a população de Iracema aqui na Câmara Municipal. Esse é o papel que eu quero exercer. Eu quero falar isso com o Iracema novamente, que eu tenho um compromisso com a verdade, compromisso de fazer a coisa certa e de tentar acertar o máximo possível. Então, isso aqui é uma aceitação para ser discutido nas comissões, e antes de ser aprovado, os vereadores irão discutir, acredito eu, que juntos vamos discutir juntos, e junto com o executivo e junto com a população. Porém, justificativa, porque não tem dinheiro para muita coisa no município hoje. Vamos falar da saúde que não tem PDA, vamos falar da cidade que não tem limpeza urbana desde outubro de 2025 em alguns bairros da cidade. Então tem muita coisa que ser feita na cidade que não tem dinheiro, e nós vamos criar mais 3 secretarias, é só uma observação. Nós temos que conversar e ter seriedade nesse assunto. Eu fui eleito para isso e é para isso que eu vou fazer. Não estou fazendo aqui populismo, mas eu conto com o apoio dos vereadores na convocação e nas reuniões para decidir, discutir isso que é de grande importância para o nosso município. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Precisa falar, vereador? Boa noite a todos os vereadores, funcionários da casa, que nos assistem, pessoal que está presente na comunidade. Magno, eu acho que é isso que você falou, sabe? Nós aprovamos recentemente um empréstimo de 30 milhões de reais, porque a justificativa é que a cidade está andando no carro apertado. Como que a gente vai criar mais 3 secretarias se a gente já gasta quase 45% da arrecadação com funcionalismo? E cargo, gente, comissionado. Cargo comissionado e contratado, eles não contribuem para o Rio. Nós temos, a gente está aqui discutindo, é o que o senhor falou, senhor vereador, plano de cargos e salários. A gente está aqui discutindo o que a gente vai fazer com essa bomba da Rio Prévio. Porque daqui a pouco, os funcionários da prefeitura, eles vão aposentar e não tem como eles cuidarem da família deles. Não vai ter como se sustentar. Era isso que a gente tinha que estar discutindo aqui agora. Eu até concordo com esse desmembramento de uma secretaria com a outra, mas criar mais cargo com mais de R$1 milhão. Nós temos um aluguel na prefeitura aqui, mais R$50 mil por mês praticamente. Isso dá quase R$500 mil por ano. Ô gente, ou tem dinheiro ou não tem. Porque eu acho, alguém aqui, gente, discorda que se você fizer um empréstimo em casa com a arrecadação que você tem, você vai fazer empréstimo para fazer churrasco? Não é possível. Alguma coisa está errada. Então, tem que chegar no ajuste. Não dá para ficar criando cargo para fazer política, gente. A prefeitura não vai dar conta. Não vai aguentar. O nosso orçamento já está, dizem que já está apertado. Porque eu não acho que está apertado para criar mais 2 secretarias, com acho que 13 cargos, mais 8 de motorista, 21 cargos criados. E cadê o plano de cargo e salário que era para chegar daqui até o final do semestre? E não chegou? Então, gente, é muita coisa que a gente vai ter que explicar. É o que o vereador falou aqui. Aceitação não significa aprovação. Eu discordo completamente de criação de cargo, principalmente comissionado contratado, porque nós temos uma prefeitura inchada, completamente inchada. A gente tinha que estar revendo esses cargos, para poder diminuir, para dar conta de uma Rio-Prévio. A gente tinha que estar discutindo aqui, gente, concurso público, para contribuir para a Rio-Prévio.
é compulsado que mantém a Rio Breve. Então era isso que a gente está discutindo aqui. Não a criação de mais cargo, onerar mais ainda o município. Entendeu? Então, assim, quer desenvolver o turismo, que eu acredito que é por causa disso a justificativa da criação dessas secretarias, gente, já está desmembrando a Secretaria de Turismo e Cultura. Você já tem funcionário lá dentro, já vai criar mais uma secretaria. Entendeu? Então a gente tem coisas, gente, que a gente tinha que estar discutindo aqui muito mais importante, pensando no funcionalismo da prefeitura. Porque esse funcionalismo vai sofrer depois. Eles é que vão ter que trabalhar e o resto da vida deles, porque vai aposentar e não vai ter dinheiro para sustentar. É isso que a gente tinha que estar discutindo aqui. Não criação de mais cargo para onerar mais ainda a prefeitura. Obrigado. Veloz, presidente. Você fala, vereador? Eu concordo com todas as falas feitas pelos 9 vereadores aqui. Realmente, a gente está lutando desde o mandato passado, quem acompanhou aqui na Câmara, para que o prefeito realmente enviasse juntamente com o secretariado aquilo que é prioridade. Aquilo que são problemas que, se a gente não tiver responsabilidade para tratá-los, o quanto antes, que já poderia estar sendo tratado desde o mandato passado, vai acabar explodindo. Que é a questão da reforma administrativa, atualização do plano de cargos e salários de forma ampla, não apenas pequenos remendos na legislação, o que é prático, o que é notório, o que a gestão vem fazendo há muito tempo. Então a gente tem que ter responsabilidade. Nós estamos aceitando alguns projetos aqui que mexem toda a estrutura organizacional da prefeitura, mas temos que ter responsabilidade em discutir isso com todos os atores que têm interesse nessa pauta aí. Afinal de contas, cadê a reforma administrativa que chegaria em junho, que foi promessa da sessão legislativa, ou seja, passada, no ano passado o prefeito prometeu que até junho estaria enviando para casa, e nada. Cadê o plano diretor que não chega nessa casa também? E a gente está nessa espera tremenda, até mesmo para trazer uma resposta, satisfação para a sociedade que nos cobra o tempo todo. Então o que a gente vê nessa casa sendo tramitando o tempo todo são remendos. São remendos no plano de cargos e salários, são remendos na estrutura organizacional do município, mas aquilo que realmente é prioridade, que é fundamental para a boa organização administrativa, não chega. Então nós temos que ter responsabilidade. Espero muito a participação, o compromisso de cada vereador aqui com a sociedade, para que a gente possa discutir de forma coerente e realmente venha aprovar aquilo que é fundamental para o bom desenvolvimento e a boa organização administrativa aqui da prefeitura. Lembrando que passa para a gente. E nós temos que realmente lutar por aquilo que é de interesse do povo, deixando uma herança boa, não só para essa gestão, mas para gestões futuras. Então vamos trabalhar com muita responsabilidade nisso aqui, gente. Porque senão, como a Natália colocou, o próprio vereador se dobra. A Rio Breve não vai conseguir manter o subsídio dos pensionistas e nem dos aposentados. Hoje, só para você ter ideia, uma informação que é importante. Nós temos em torno de 378 contribuintes, 372 da Prefeitura, com mais 6, se não me engano, aqui da Câmara. Tá? E temos em torno de 168 entre pensionistas e aposentados. 168. Então, nós precisamos, em média, de 3 contribuintes para pagar o subsídio de um aposentado ou um pensionista. Nós estamos em déficit. Nós precisaríamos, no mínimo, de 504 contribuintes para conseguir manter a folha já existente atualmente. Então, o que vai conseguir trazer essa sobrevida? Trazer essa possibilidade? Não é simplesmente cargos comissionados, porque o cargo comissionado ele contribui para o regime geral, que é o INSS, é o concurso público. É só assim que a gente vai conseguir dar essa sobrevida, dar essa força e tirar essa Rio Breve dessa baixa que se encontra, que é uma bomba relógio que deve explodir a qualquer momento. Então nós temos que ter responsabilidade, temos que ter coerência nas nossas ações. Muito obrigado. Você fala, vereador? Boa noite a todos, vereadores, presentes. Ser bem breve, para não ser redundante nas palavras, né? Concordo com os novos vereadores. O projeto chegou para aceitação, diferente de aprovação. E são pautas de extrema importância, de tratar do Rio Breve, reforma administrativa, e principalmente também do impacto financeiro que isso vai trazer para a prefeitura. Mas o prefeito convocou a todos os vereadores, eu acredito que todos, uma reunião às 17h30, e queria deixar um recado para os pares, que nós possamos pegar um papel, caneta,
sai daqui com o dever de casa. Esses questionamentos a gente tem que levar para ele. E amanhã é o dia. Porque falar, nós vamos ficar falando aqui até. Concorda? Então nós vamos pegar e levar todos os questionamentos para ele amanhã. Porque se for prova, isso não é a Natália, como nós conversando, vamos conversar agora, vocês chamaram para conversar nessa reunião, tem que mostrar e justificar para a gente o porquê disso. Né? É simplesmente chegar e colocar o papel em cima da mesa e está aprovado. Bom, então, essas minhas palavras. Muito obrigado. Eu dou mais 1 minuto e meio, individualmente. Obrigado, gente. Quero falar aqui, gente, reforçar novamente sobre a justiça e sobre a verdade, o compromisso de falar a verdade. O prefeito tem suas responsabilidades como executivo, tem a secretaria, tem especialistas que mostram para eles os comprometimentos, as obrigações, os limites de um gasto na gestão pública. E acredito que muitas coisas estejam dentro do teto máximo. A questão que eu coloco sempre em observação, e eu vou hoje de novo, é sobre a prioridade. Hoje a maior empresa que tem lá acima é a prefeitura. E 45% do orçamento é gasto com a prefeitura hoje, com funcionários. E hoje nós temos muitas necessidades e carências no município, que já foi indicado por vários vereadores, seja pavimentação, saneamento básico, seja criação de espaço cultural, porque temos um bairro Sorocaba, porque tem uma quadra. Temos esgotos que estão abertos desde 1942, bairro Sorocaba. E o mínimo que tem que ter, que um pai de família, quando não pode oferecer tudo, ele oferece o básico. Bairro Sorocaba, desde outubro que não tem capina. Vocês têm ideia que o vereador passava no bairro onde foi eleito e passava mais de 1,40 m, 1,60 m de altura? As pessoas não têm ciência do limite do vereador, infelizmente, Natália, não tem. As pessoas cobram da gente como se tivesse o poder de fazer, de executar. Mas eu entendo o vereador da população, e é com essa expressão que eu trago aqui essa minha manifestação, porque eu tenho certeza que não sou eu, é os 9 vereadores que passam diariamente. Então, o que eu estou falando aqui hoje é que assumir o mandato de vereador foi enviado aqui para a gente, para aceitação, para projetos de criação de cargos e etc. Estamos aguardando aqui há anos, né, a aprovação do plano diretor, que é um serviço pesado, criação da secretaria por isso. Então, ou seja, quem vai ter que justificar essa população de forma técnica não somos nós, vereadores, vai ser o prefeito. Então, vamos conversar com ele, entender, e vai ser convocado, vai estar aqui na Casa Legislativa, justificando a população essas secretarias. O motivo, por quê? Porque ele tem um plano de governo e a população já assim aprovou o plano de governo dele. Então é isso que nós vamos cobrar. Resultado, por quê, para quê? Tem condições financeiras, o município segura mais essa bomba, porque nós sabemos que tem muitas necessidades que não são supridas de várias maneiras. Então, ou seja, é muito complicado para o vereador, mais uma vez, segurar uma bomba aqui na nossa. Aprovar mais gasto, e ainda não tem solução. Obrigado, presidente. Vou fazer uma breve contribuição aqui, porque excedeu muito, né, mas é um debate muito importante e que a Câmara tem que ter integridade nessa tratativa, principalmente agora no projeto sendo aceito, né, como eu disse que será, né, como os outros anteriores foram. As comissões têm um trabalho muito realmente íntegro em cima da discussão dos pareceres, porque isso aqui vocês podem comprometer em si a responsabilidade fiscal do nosso município, mas vai gerar um custo muito grande, um encargo muito grande para a administração, e a gente, como Câmara Municipal, tem que ter um debate muito íntegro aqui antes de pautar esses projetos, né? Tanto que cria secretarias, quanto que cria esses cargos de motorista e mais a estrutura, né, das próprias secretarias. Enfim, prosseguindo, acho que ninguém tem mais nada a contribuir. Coloque a aceitação sobre a circunstância, aceita a unidade. Prosseguindo agora, o senhor secretário, o projeto de lei número 23 de 2026. Projeto de lei número 23 de 2026 denomina Maria de Lourdes Santos, vovó Linha, a unidade básica de saúde localizada no bairro Rosário e da outras providências. Discussão? Trânsito. Observado.
gostaria de saber, porque PSF Rosário, ele leva o nome do seu Biriba. O seu Biriba foi uma pessoa muito importante para a nossa comunidade, para a nossa cidade, na nossa cultura, no nosso entretenimento. Na época da escola de samba, foi uma pessoa que levou essa cultura para a rua, até mesmo sem muita condição. Eu queria saber o porquê, né, do projeto de lei municipal, do prefeito municipal, por que não levou o mesmo nome para dar homenagem para a unidade básica. É claro que eu não estou questionando, ela é a avó do prefeito, ele tem o direito de homenagear, mas eu acho que essa homenagem ela já foi feita para o seu Biriba, ele foi uma pessoa muito importante na nossa comunidade. Mário mora lá também, ele sabe disso, todo mundo sabe disso, Daniel. As pessoas que lembram da época que eu assino da escola de samba, mesmo que ele não lembra, conhece a história. Então eu queria saber qual a homenagem a ele vai continuar, onde, como que isso vai ser feito, para que a unidade básica, ao invés de continuar com o nome dele, tenha o nome da avó do prefeito. Então, para mim, a homenagem ela tem que ser feita, ela pode ser feita, mas eu só queria saber, até em nome da família do seu Biriba, sabe? O porquê que retirou o nome dele da unidade de saúde do Rosário. Prosseguindo logo o projeto de licitação, aprovado essa comissão. Aceita a unidade. Sugestão do projeto de lei número 24, 2006. Projeto de lei número 24, 2006 ratifica o contrato do consórcio público, aprova o estatuto social do consórcio interfederativo de Minas Gerais, Seminas, e da Associação dos Municípios Integrados Minas Gerais, AMIG, autoriza o ingresso do município de Iracema e outras providências. Discussão. E aceitação sobre a nossa comissão. Aceita a unidade. Sustento do projeto de decreto legislativo número 4, 2006. Projeto de decreto legislativo número 4, 2006 concede o título de cidadão honorário ao município de Iracema, Luiz Fernando Evangelista Silva. Discussão. E aceitação sobre a nossa comissão. Aceita a unidade. Cabe os projetos para análise de suas competências. Prosseguindo para as votações. Hoje é essa primeira votação. Sustento do projeto de lei número 20, 2006. Projeto de lei número 20 de 2006 dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de abafadores e ruídos para alunos de transtorno aspecto autista da rede municipal de ensino e da outras providências. Qual o projeto de discussão? Coloque em aceitação sobre a nossa. Coloque em votação sobre a nossa comissão. Aprovado a unidade. Sustento do projeto de lei número 21, 2006. Projeto de lei número 21 de 2006 institui política municipal de proteção aos direitos de pessoa com fibromialgia e da outras providências. Discussão. Pela ordem, senhor presidente. Você da palavra, vereador? Eu quero aqui, mais uma vez, cumprimentar a Bárbara, que está ali juntamente com a Cristina. A Bárbara é a presidente da associação Acolhe Fibro. E essa proposição nesse projeto de lei, ele realmente se constituiu a partir de reuniões, a partir de uma escuta ativa, onde a Bárbara, juntamente com a Cristina, me solicitou essa reunião e expôs essa questão da fibromialgia. E realmente eu quero destacar a importância desse projeto, que trata dos direitos das pessoas com fibromialgia. Uma síndrome ainda pouco conhecida, mas que impacta profundamente as pessoas que convivem com ela. E estamos falando de pessoas que enfrentam diariamente dores constantes, até limitações físicas e emocionais. Então, essa proposição não se trata apenas de um projeto de lei, de uma proposta legislativa, mas vem trazer realmente o direito às pessoas com fibromialgia para que elas tenham mais dignidade, para que elas tenham respeito e para que a gente possa também ter empatia
trazendo, por exemplo, um atendimento mais humanizado a essas pessoas que precisam. E diante disso, Bárbara, pode ter certeza, eu conto aqui com a aprovação de todos os vereadores, mas acima de tudo, uma vez aprovado pela Câmara, que seja também sancionado e implementado pelo Poder Executivo juntamente com a Secretaria responsável, para que a gente possa ter, né, o gosto daquilo que está proposto ali na prática. E também vamos estar reunindo com a Secretaria de Desenvolvimento Social e também a Secretaria de Saúde, para que a gente possa avançar ainda mais, né, nesse cuidado, nesse atendimento mais humanizado, para trazer para você os direitos e, acima de tudo, a dignidade e o respeito. Muito obrigado. E conte comigo. Parabenizo também a ação da associação, que veio de perto, mas eu vou falar, bacana o trabalho desenvolvido, e Deus abençoe, que prospere bastante. Tenho minha avó, criança assim, sabe quanto que já é um sofrimento, né? Não só para quem sofre, mas para toda a família que tem em torno. Prosseguindo, coloco o projeto em votação, se a comissão, aprovado por unidade. Prosseguindo agora para as proposições. As moções de aplauso já foram pautadas. Então, prosseguindo agora para o requerimento. Número 32, sua leitura, seu secretário. Requerimento número 32 de 2006, da vereadora Natália Oliveira, nos termos regimentais, solicita ao presidente da Câmara, após ouvir o soberano plenário, que oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal, requerendo informações quais terrenos pertencem ao município de Rio Acima e estão localizados ao longo da rodovia MG30, no trecho compreendido entre a saída da cidade e a entrada da comunidade de Rio de Peixe. Em discussão? Em votação, essa comissão? Aprovado pela unidade. Sou secretário do requerimento número 33, de 2006. Requerimento número 33 de 2006, da vereadora Natália da Penha Oliveira, nos termos regimentais, solicita ao presidente da Câmara, após ouvir o soberano plenário, oficia o excelentíssimo senhor prefeito municipal, que por meio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e dos demais órgãos competentes, que sejam prestadas as seguintes informações encaminhadas aos documentos relacionados ao plano de contingência municipal e o projeto de defesa civil das escolas. Em discussão? Pela ordem, presidente. Você da palavra, vereador? Gente, eu fiz esse requerimento para a gente ter noção. A gente tem o defesa civil nas escolas, é um projeto muito bacana, mas a gente precisa ter noção do que está acontecendo na verdade com relação às barragens que estão acima da gente. Eu não sei se alguém aqui tem essa informação. Eu creio que se tivessem poucas pessoas. E o nosso plano de contingência. A gente vê os treinamentos sendo feitos. Parece que o último foi feito aqui na escola Terezinha, no Padre Oswaldo, ou na Dona Aziza, não sei. Ou não, foi na Dona Aziza. De como agir nessas questões, se porventura uma barragem dessa se romper. E nós não temos essa relação de barragem acima da gente sendo divulgada, o estado que essas barragens se encontram, qual que é o procedimento correto para a maioria das pessoas, porque ser divulgado simplesmente nas escolas. Inclusive, há algumas reclamações da escola mesmo, da Dona Aziza, porque é uma creche. Se porventura acontecer alguma coisa, como você correr com aquele monte de menino? Né? Então ninguém sabe o que fazer, na verdade. Então nós resolvemos fazer esse requerimento, que já foi encaminhado pelo CIDIUT para a Defesa Civil, alguns desses e-mails, só que nenhum deles foi respondido. Então esperamos que essas informações nos cheguem para que elas possam ser passadas para a maioria da população e que a gente tenha as informações corretas com relação ao Estado e ao que fazer se porventura alguma dessas barragens se romper. Muito obrigado. Coloco o requerimento em votação, as horas de combustão. Qual a unidade? Senhor secretário do requerimento número 34 de 2006. Requerimento número 34 de 2006, do vereador Rodrigues da Cruz, dos termos regimentais,
Entenda essa Casa Legislativa requer encaminhamento do expediente excelentíssimo ao prefeito municipal, bem como a secretaria competente para prestar as seguintes informações acerca da área localizada em frente à Escola Municipal Terezinha da Silva Mocena, situada na rua João Clemente Filho, número 500, bairro Matadouro. Discussão? Pela ordem, senhor presidente. Você da palavra, vereador? Muito obrigado. Presidente, eu solicitei informações desse requerimento e ao longo da semana passada eu estive visitando ali o local. Se trata de um lote bem amplo, de frente à Escola Terezinha da Silva Consciência, e também tem uma outra parte na lateral. Inclusive há rumores, né, que foi vendido ali pela Vale. E se assim se confirmar, eu lamento muito, principalmente para uma empresa que prega, né, a questão da boa convivência, dos trabalhos sociais, cumprindo, né, sua função social diante da comunidade, vender um terreno daquilo ali, localizado de frente para uma escola, que poderia ser muito melhor utilizado, por exemplo. Se a gente observar, o bairro Matadouro não tem uma praça sequer, não tem um parque sequer, não tem uma área de convivência que poderia ser muito bem, né, construído para assim servir melhor a comunidade. Então esse requerimento vai de encontro a essa necessidade, de ter essas informações, né, de forma realmente ali, oficiais, para que a gente possa discutir isso, inclusive fazer diligências e cobrar a empresa, até mesmo para que ela cumpra, né, o seu papel, a sua função social, que ela tanto prega em discursos, né? Mas a gente quer ver isso realmente na prática. Então eu espero que essas informações cheguem para a Câmara o quanto antes, para que a gente possa fazer diligências e assim cobrar o que foi feito realmente ali com esse espaço, que poderia, no meu ponto de vista, acredito que de toda a comunidade, ser muito melhor utilizado em benefício da comunidade. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Você da palavra? Se eu não ficar muito triste, já estou devendendo os lotes lá, tá? Já estão loteando esse terreno. E o mais questionável por que a prefeitura não foi em busca desse terreno? Por que a Secretaria de Meio Ambiente não forçou com a Vale uma contrapartida? Não negociou? É claro que a empresa tem que cumprir a função social dela, mas por que a administração não foi atrás? Não evitou que isso acontecesse? É o que o vereador está falando, é um bairro que não tem uma praça, não tem um parque, não tem nada. Por que a administração deixou que esse terreno fosse vendido? Por quê? Mais um loteamento em Racima. Porque eu vou falar com vocês, gente, e vai crescer desordenado de novo. Porque plano diretor, graças a Deus, não existe. Né? Vai crescer de qualquer jeito. Do jeito que eles quiserem vender, eles vão vender, e do jeito que eles quiserem lotear, eles vão lotear. Então, assim, é mais um problema para a administração depois. Rio Acima sendo Rio Acima. Não, senhor presidente. Vereador Magno, você da palavra, posteriormente, vereador Elton, minuto e meio, primeiramente. Ô, Natália, pode ir, 250 metros. Na verdade, a gente comete muito um equívoco e a gente fica um pouco chateado, porque, na verdade, o plano diretor existe. Ele é defasado, antigo, mas existe. E a existência dele ainda deveria ser obedecida. Qualquer loja teria que ser 360 metros. Então, ou seja, um bairro do centro, 250 metros. O que eu fico triste é com isso, sabe, gente? O plano diretor, se ele tivesse essa casa, desde quando, dentro como gente está sendo solicitado, já esteve aqui, foi retirado pelo próprio executivo, se tivesse discutido e pautado com responsabilidade, até com os vereadores que estão nessa casa, com a intenção de fazer Rio Acima crescer, por amor a essa cidade, Rio Acima seria muito melhor do que isso está sendo hoje. E vou falar com vocês, a cidade inteira já sabe que esse plano está sendo preparado. Então já tem muita gente fazendo loteamento de urgência, porque sabe que uma vez aprovado vai ter que seguir as exigências. E seguir as exigências do plano diretor sai caro. Por que sai caro? Porque quem investe na infraestrutura, quem paga e quem compra. E ninguém quer comprar lá de 100 mil reais, 160 mil reais. Quer comprar lá de 50 mil, 40 mil, com sem infraestrutura nenhuma, e depois a prefeitura fica sufocada também, mais uma vez. Então, ou seja, um erro atropelando no outro erro. Vira essa bola de neve. Então, isso, Natália, é consequência de não estar chegando aqui. Outra coisa importantíssima, que devemos nos preocupar também nós, vereadores, em ter atenção com o Código de Postura do nosso município,
E tramitada na casa aqui é uma reforma nesse sentido também. Porque a nossa fiscal de postura, ela não tem autonomia nenhuma. O município não dá para estrutura nenhuma para paralisar, para multar, e você não consegue identificar também o infrator. Então é muita coisa que precisa ser regularizado. Mais uma vez, batendo terra. Plano diretor. Antes de prosseguir, vereador, só uma contribuição, dentro até da matéria do meu requerimento, que é posterior, mas que vem de encontro também ao requerimento da vereadora Natália, que exige do executivo informações sobre os terrenos públicos. E assim, isso vem em conta dessa discussão. Eu queria aqui abrir o coração, acho que 1 ano e meio de mandato que a gente está agora, eu tinha um sonho, quando eu entrei aqui, quando eu tomei posse, de que a gente deixaria um legado nesse sentido, do planejamento urbano do nosso município. Eu tinha uma convicção de que a gente tinha conversado sobre isso, tanto com o executivo quanto com os membros dessa casa aqui. A gente tinha um consenso dentro da casa aqui de se discutir isso com parcimônia. O plano diretor, ele é o que vai definir. Igual o vereador que posicionou ali, não é que o plano diretor ele pode sair caro ou pode sair, porque o que vai ser, vai estar vigorando na lei, que vai definir se vai ou se não vai. Então isso vai ser discutido aqui na casa. De tantos parâmetros territoriais aí, a gente vai poder ter a possibilidade de fazer emendas, de contribuir na lei ali. A gente está esperando, tem 1 ano e meio, 1 ano e meio já que a gente está esperando. E eu, nesses últimos 6 meses agora, como presidente dessa casa, continuarei me esforçando no executivo, solicitando que essa matéria venha para casa, não só o plano diretor, mas outras matérias importantes, como o plano de carga de salário, o vereador sempre pontua. E vamos esperar, porque eu ainda tenho esse sonho, tenho essa esperança que a gente possa deixar esse legado nessa legislatura, de plantar uma semente para que o vacilo possa crescer ordenada, crescer de forma sustentável, e de forma saudável, para que as próximas gerações usufruam de uma cidade receptiva, uma cidade que dá oportunidade de emprego, de habitação decente, saneamento básico. E sabe que sem um plano diretor, sem planejamento, não tem como o município levar isso para frente. Então, conto com todos os 9 vereadores, que nesses últimos 6 meses a gente cobra o executivo, da minha presidência, e na próxima também, que a gente não desista, porque eu tenho esperança ainda que a gente possa plantar essa semente do futuro de vacina. Agradeço e passo a palavra a Noel, para você suscitar. Obrigado, meu presidente. Eu, realmente, com tudo aquilo que foi falado, a gente precisa do gesto do Poder Executivo por entender o tamanho da responsabilidade. Está trazendo essa organização urbanística totalmente necessária para o bom desenvolvimento do município. E, enquanto vereador, no mandato passado, trabalhamos muito, juntamente com os vereadores aqui, que foram reeleitos, o próprio Ivanildo, o próprio Leci, pôde acompanhar de perto, o próprio procurador, Cristiane Frois, que esteve nos auxiliando muito nessa questão da construção, e pautando também o plano que encontrava aqui na Casa Legislativa. Inclusive, contratando a Luana, que é doutora em arquitetura e urbanismo, dando uma contribuição ímpar para a construção da proposta do plano diretor. Inclusive, ela trabalha também, ou trabalhou na Agência Metropolitana de Belo Horizonte, que tem um papel fundamental nessa proposição. Mas, infelizmente, o Executivo retirou o projeto da casa, e isso é uma prerrogativa coletiva. Mas aguardamos ansiosamente, porque da forma que está, Rio Acima realmente está um caos. São parcelamentos do solo que não respeitam nem o plano diretor vigente, antigo, obsoleto, arcaico, já deveria ter sido valorizado há mais de 10 anos atrás, infelizmente, conforme determina a legislação, mas realmente está muito complicado. É o aumento pelo saneamento básico, são moradias feitas de qualquer forma, sem respeitar realmente aquilo que tange a legislação. Então a gente precisa discutir aquilo que é de interesse de todos, de interesse da sociedade, precisamos discutir então essa matéria para que a gente possa ter uma organização urbanística adequada na cidade, desenvolver a cidade dentro dos parâmetros estabelecidos, parâmetros legais, trazendo a responsabilidade de cada ator envolvido naquela matéria dentro do interesse de cada um. Então assim, a Câmara está muito solícita, não vejo dificuldade hoje de tramitar, de discutir com a sociedade, de discutir com o Executivo, mas a gente precisa de quê? Precisa que essas proposições cheguem até nós, porque senão não conseguiríamos avançar. E eu acredito, presidente, como você bem colocou, nós estamos há mais de 1 ano e meio dessa nova legislatura, já temos mais do que tempo hábil para fazer qualquer alteração que se fosse necessário e poder enviar essa proposição para casa para que ela fosse discutida.
e discutido, né, meu amigo, com responsabilidade. Nós sabemos que realmente é bem complicado, a gente tem que ter muita atenção, compromisso, né, com tudo aquilo que é de interesse comum e coletivo, interesse de toda a nossa cidade de Iracema. Muito obrigado, presidente. Nossa. Você fala novamente, vereador? E também, vereador, a administração entender que o crescimento desordenado, ele vai só onerar mais ainda a prefeitura. Porque daqui a pouco, quem está fazendo esses empreendimentos aqui, gente, está fazendo rede de esgoto? Está trazendo iluminação? Não está. Isso vai estourar onde? Vai onerar muito mais a prefeitura. Então, que o prefeito, tomara que ele esteja nos assistindo, tomara que o procurador do geral do município esteja nos assistindo, ou que chegue até eles. Porque isso vai ser pior para a prefeitura, quanto mais tempo passar, mais onerada a administração vai ficar, a prefeitura vai ficar. E quem vai pagar essa conta? O povo, com imposto. Sabe? Então, gente, a conta não está fechando. O prefeito tem que entender o que a gente está conversando com ele. A gente não está aqui para ficar só jogando crítica, não, mas ele precisa entender que o crescimento desordenado da cidade não é bom para ninguém. E muito menos para a prefeitura. Sabe, o que a gente está aqui pedindo é para ajudar o crescimento da cidade, para ajudar a nossa população. Ninguém está aqui para ficar só batendo em prefeito, não, gente. Ninguém tem tempo para isso. Mas ele precisa entender que o que ele está querendo, o que ele está fazendo, está prejudicando a cidade. Gente, Você fala novamente, vereador, diante da seriedade da discussão, para abrir essa sessão aqui. obrigado, gente. Natália, parabéns pela sua palavra. É isso que eu espero que seja interpretado. Porque a população faz uma brincadeira que existe dois lados na Câmara Municipal, um lado é oposição, outro é. Eu não nasci para ser oposição e imposição, gente. Eu nasci para trabalhar pela cima, eu estou aqui hoje para isso. Então, ou seja, se vereador par ou ímpar propõe algo interessante na casa, vai ser aprovado, porque é o plano do povo. Não tem dinheiro para resolver os problemas. E todo dia, a falta de organização, a falta de fiscalização, a falta de estrutura, cria problema. O problema esse que cai na mesa executiva, para mais gasto, para mais dinheiro. Então, realmente, esse recado é um recado de paz. Traz benefício para o povo e benefício para o plano de gestão. Que todos os dias alguém está fazendo algo, empreendendo algo, e amanhã a prefeitura tem que pagar. Então vamos ter responsabilidade, vamos aproveitar que tem todos têm esse relegado para o pessoal de aprovar esse plano diretor, ou estudar e aprová-lo dentro das regularidades, e fazer o município crescer de forma organizada e desenvolver tudo vai desenvolver nessa cidade, economia, o setor imobiliário vai ser valorizado. Então, é isso que esperamos. Professora, parabéns, Leonardo. Você fala, vereador? Então, Magno e Natália, acho que amanhã é o dia, né? A gente perguntar, levar tudo que a gente tem para esclarecer e deixar claro, porque quando nós tivemos uma reunião no gabinete do prefeito, ele falou que ele viria aqui esclarecer também sobre o plano diretor, certo? Então amanhã é o dia de cobrar ele, vai adiantar eu ficar falando ou repetindo as falas aqui, amanhã é o dia de levar todas as perguntas, todas as suas falas, ou sobre o plano diretor, ou sobre a autonomia, né, fugiu o nome agora, a fiscal de postura, sobre o código de postura, amanhã é o dia. A gente perguntar e ter resposta, né, porque ele tem que dar resposta. Né? Isso que você falou, e nós vamos trazer resposta aqui para todas essas perguntas e todos esses problemas, para a gente andar e se mandar para frente. Antes de prosseguir para a votação, eu só queria fazer uma contribuição também, desejar boas-vindas aos fiscais que tomaram posse do concurso que foi feito ano passado. Concurso público, semana passada agora deu posse, acho que mais de 5 fiscais, fugiu aqui o número certo, e antes a gente chamou fiscal de posturas, né? Agora a gente multiplicou esse número público, e a gente vai com certeza ter um impacto muito grande agora, até na sociedade também, porque a gente sabe que as coisas vão mudar, as pessoas vão parar de fazer o que elas querem, né? Assim a gente espera, né? Porque multiplicando o número de fiscais, isso vai gerar descontentamento, a gente sabe, né?
de certa forma, mas graças a Deus a gente vê que, né, o município está, pelo menos nesse sentido, caminhou, deu 2 passos aí, como a uma organização, dentro da postura, igual o vereador também contou, a gente também tem que ter uma reforma do código de postura aqui. Acho que isso impacta muito também nessa questão do crescimento, né, urbanístico. Mas prosseguindo, ninguém tem nada a contribuir, coloco em votação, são aprovado essa comissão, aprovado pela unidade. Senhor secretário, no requerimento número 35 de 2026. Requerimento número 35 de 2006, o vereador Marcos Vinícius Rocha Noga, nos atribuições legais e regimentais desta casa, requer, após ouvir soberano plenário, que seja oficiado o excelente senhor prefeito municipal, para que encaminhe esta Câmara Municipal informações detalhadas acerca da situação de todos os terrenos da propriedade do município de Iracema. Em discussão? Conservador? Não. Ô Marcos, é chovendo molhado, né? É chovendo molhado. A gente vê imóveis da prefeitura sendo invadidos. A gente vê imóveis que a gente não sabe se é da prefeitura ou se não é, sendo alugado. A gente não tem informação de nada. Vieram me perguntar essa semana de 2 imóveis, por isso que eu fiz o requerimento, de 2 imóveis na saída da cidade, que estão locados, mas que ninguém sabe se é da prefeitura ou se não é. E se for, por quê? E como que isso foi feito? Então, assim, a gente está fazendo, você vê que os requerimentos hoje estão indo de encontro um com o outro. Sabe? A mesma coisa. São os mesmos problemas. Então, assim, essa questão da fiscal de posturas, será que ela dá conta de olhar, administrar esses lotes todos da prefeitura, o que está sendo feito e o que não está sendo feito? Entendeu? Então, assim, esses requerimentos eles são de suma importância para a gente ter esse inventário. Porque no início do mandato, eu tive conversando com o prefeito, e ele falou comigo, eu perguntei sobre um lote que tem lá em cima no Rosário, ele falou comigo que tinha uma empresa fazendo um inventário de todos os imóveis da prefeitura. Até hoje esse inventário está pronto. Entendeu? E é uma administração que ela não foi eleita junto com a gente, não. Ele veio para reeleição, ele veio de reeleição. Então, assim, a gente não sabe o porquê da falta de vontade das coisas andarem assim. Sinceramente, não dá para entender. Queria só fazer uma breve contribuição aqui. Breve não, talvez me estenda um pouco, porque é um assunto muito sério. E como vereadora, eu fiz essa proposição aqui, né, diante de várias denúncias, né, por parte de eleitores, cidadãos, né, que vem aí observando uma falta de respeito por parte de alguns atores aí, que a gente não sabe. A gente tem que saber, né, eu coloquei aqui no texto do requerimento, como explicações acerca de segurança pública do município, de ações, né, para repelir essas invasões. A gente sabe que Iracema não tem guarda municipal, né? A gente sabe que agora tem processo agora de gente criar essa guarda, a gente está aí vendo com muito bons olhos, tem posicionamento e tudo. Mas enfim, hoje a gente não tem guarda municipal vigente, né, que possa, né, fazer o trabalho de segurança ali, de promover essa, né, repelir essas invasões. Né? E isso aí a gente está vendo com paciência, né? Torce para que no futuro próximo, né, a gente tenha, né, um avanço nesse sentido. Queria também agradecer aqui o meu assessor, o prefeito Valdinei Gonçalves, que contribuiu desde esse requerimento aqui. A gente reuniu, a gente conversou, e ele também, sendo muito procurado por pessoas na rua, veio de encontro com essa vontade, né, e falou comigo, Marcos, é um requerimento muito importante, o executivo tem que dar em todo sobre isso. Tem que dar em todo sobre isso. E ele mesmo relatou que durante a gestão dele, uns anos atrás, não era desse jeito a situação. Na cidade, a gente pode dar nomes aqui, né? Mas a gente está vendo que de pouco tempo para cá, as pessoas estão se sentindo à vontade para poder cometer o crime de invasão. Né? E isso é um crime contra a sociedade. É porque aquilo ali é dinheiro público, aquilo é dinheiro nosso. E assim, outra coisa também que eu queria vir de conta, que a gente está vendo esses requerimentos aqui, são vários requerimentos, né? A população está assistindo aqui, mas eu estou muito descontente, não só eu, falando que não da Câmara Municipal, mas não do meu mandato de vereador. Acredito que essa satisfação coletiva que passa dentro da casa. As respostas dos requerimentos são muito vagas, às vezes não tem resposta. Tem proposição minha que até hoje não tem resposta, e isso é muito sério.
E essa casa aqui para frente, isso vai começar, não pode ficar aqui dentro não. Infelizmente a gente tem que solicitar nesse Ministério Público, né, respostas, porque coisas que não podem ficar omitidas. Não podem ficar omitidas. Eu fiz um requerimento, passou do prazo, solicitando retorno do atendimento. Então, fugindo do assunto, quero só abrir porque poucos segundos aqui para a gente poder só discutir. Solicitando retorno do atendimento pediátrico do município. Eu pedi informações de quando eu voltava para o atendimento. Eu nem, assim, não é uma briga, eu só pedi informação, não tem informação, nem um negativo. Assim, é uma falta de respeito imensa. A gente está vendo esses requerimentos aqui, a população tem que entender. Nós não vamos resolver o problema, não. A gente está cobrando informações do prefeito sobre o que vai ser feito. Essas informações é obrigação do prefeito dar para a Câmara Municipal. Mas nem nada garante que vai ser feito alguma coisa. E assim, angustia, chateia muito essa situação. Ver que passa por a terra sem lei. Vai ter legislador, a gente está aqui, a gente está cobrando, a gente não está omisso. A gente exige resposta sobre isso, porque são muitos terrenos públicos, né, que estão nessa situação. Já temos agora, vereador Elton, tendo a sua discussão, estou cedendo um pouco o tempo da fala aqui, mas é uma discussão muito importante. A sua proposição, né, sobre a questão do terreno ali da vaga. Eu sofri também de denúncia sobre esse sentido. Né, o ex-vereador Dias procurou ontem, cara, na rua, me falou sobre isso, me deu de perto, né, que estava esse movimento acontecendo. E assim, a gente tem resposta, a gente tem transparência sobre a titularidade do terreno, né, sobre o ITBI que foi feito, tem que ter sido feito, né, a transferência do imóvel aqui. Isso interessa muito a população nessa mês. É um valor de TBI enorme que pode ir para o cofre público. O oriundo está vendo de um terreno desse. A gente tem que ter informação, sabe? Chateio muito, muito. 1 ano e meio de presidência minha, 1 ano e meio dessa legislatura, a gente não vê as coisas andando. Chateia muito, né? Porque a gente está indo agora, né, por meio do mandato, no final do mandato, e a gente quer prestar com a população o nosso trabalho, mas a gente precisa de quê? De colaboração do outro lado também. A gente mantém esperança, mantém expectativa alta de que as coisas podem ser feitas, né? Porque o acima pede, o acima precisa, o acima merece, sobretudo. Então agradeço, peço desculpas aí pela sobrefala e abra a palavra. Você vai falar, vereador, Senhor presidente, e com todos esses terrenos que a prefeitura tem, a gente ainda tem problema com o cemitério caindo na cabeça dos moradores lá em cima no Rosário. Não se conseguiu até hoje fazer um projeto, porque aquele cemitério já deu, gente. Todo mundo está vendo isso, sabe? Desculpa que eu vou falar aqui, mas defunto está caindo em cima da cabeça do pessoal lá, gente. Tá, o Natal e o assessor vai lá atrás, lá, a água desce ali. Daqui a pouco nós vamos pegar de novo, vai começar o problema de novo. E até hoje, nós não tivemos a conclusão da minuta do contrato da micro com a prefeitura. Quem vai ser daquele povo agora, gente? Sabe, com esse monte de terreno, por que uma administração que vem de uma reeleição não pensou no cemitério novo, gente? Sabe, então, terreno tem, o que fazer tem, mas o sofrimento da população, ele continua e vai crescendo. Porque planejamento, eu estou falando isso desde o início do mandato, planejamento da prefeitura é menos um monte de coisa. Porque, pelo amor de Deus, gente, não tem como. Terreno tem, por que não faz? Você fala, Marcos, estou ouvindo você falar a respeito de requerimento. Nós sabemos a importância que tem no requerimento. Ele é representativo, legal, né, de um grupo que representa. Nós representamos a população de assim. Ano passado, bem no início do mandato, não teve requerimento solicitando outras linguagens, né? Mas nesse sentido, e a resposta que eu tive foi brincadeira. O requerimento que eu fiz no meio ambiente, ano passado, eu tenho pessoas de lá casa que me ajudou, tentou me ajudar, mas não conseguiu. É vergonhoso, então preciso de seriedade nesse sentido, sabe? Eu quero falar, Marcos, de forma, nada avançou do cemitério ali, gente. Tem uma pessoa que mora vizinha do cemitério lá, que caiu um pedaço do muro na casa dela. E o pedaço do muro quebrou a parte da parede da casa dela. Eu falo que, realmente, nós temos coisas lá acima que está berrando. Nós temos coisas lá acima que não tem plano B. Uma delas é a rega, nosso tratamento, não tem plano B. Se aquilo parar, acabou. Não tem plano B.
Aí o plano B vai ser pegar água direto do córrego para o povo beber. Aí não vamos beber água, vamos comer água de cachorro, igual a pessoa do mutirão. Porque ninguém fala isso aqui não, né, gente? Mas eu coloquei o presidente, o secretário de ambiente e vou refazer marcar essa data, porque tem assunto pesado aí que está trabalhado debaixo de pensão preta. Pensão preta não. Tem coisas emergenciais, então nós não somos inimigos, não somos oposição, nós somos de resiliência. E se gera questão de dúvidas, se gera palavras equivocadas, é porque não está tendo resposta manifesta do lado de lá. Porque se tiver, as coisas mudam um pouco. Obrigado, gente. Prosseguir, coloque em votação sobre essa aprovação de comissão. Aprovado a unidade. A luz manifestou ou não? Prosseguimos, senhor secretário da Indicação número 48, 2026. Indicação número 48, 2026, o vereador Daniel S. Jacinto Joaquim, nos termos regimentais, indica ao presidente da Câmara que, após ouvir soberano plenário, oficia excelentíssimo ao prefeito municipal Felipe Gonçalves Santos a implantação e iluminação pública dos pontos ainda contemplados na rede de iluminação na estrada do Boqueirão, visando a proporcionar maior segurança, visibilidade e qualidade de vida aos moradores de mais usuários da via. Discussão. Em votação sobre essa comissão. Aprovado a unidade. Senhor secretário da Indicação número 49, 2026. Indicação 49, 2026, o vereador Daniel S. Jacinto Joaquim, nos termos regimentais, indica ao presidente da Câmara que, após ouvir soberano plenário, oficia o excelentíssimo prefeito municipal Felipe Gonçalves dos Santos para a instalação de guarda-corpo na ponte localizada na Rua do Andaime, nas proximidades número 290, após o viveiro escano de Rio Verde, bem como a realização de serviço de limpeza de roçado de vegetação existente no contorno. Discussão. Olha, Você a palavra, vereador? eu estive no local, lá na Rua do Andaime, lá no final, perto da Félix Moreira, do Socalumo, conhecido de todos, né? E eles pediram para botar fora, passar lá, tirar todo o mato, está com bastante mato na estrada. E a ponte que tem próximo à casa da Aparecida, ela não tem segurança nenhuma, ela não tem guarda-corpo, né, nas laterais. Isso traz insegurança, né? Coloca aqui bastante risco. Até tinha um rapaz passando ali com o carro, com a família dele, e você não sabe onde é a extremidade da ponte, né? Então é um guarda-corpo, assim, de apoio para trazer segurança. É simples de fazer, mas importante, né? Para quem mora e quem passa ali. Ainda mais quando está escuro, que a iluminação não é ótima, digamos assim. E acredito que a Secretaria de Obras vai atender, em breve nós vamos trazer o resultado aqui. Presidente. Você a palavra. Daniel, parabéns, tomara que seja recebida a sua indicação e executada. Obrigado. Porque é de grande importância. Eu quero destacar aqui, aproveitando a oportunidade, é um carro que passa uma comunidade bem pequena, mas importante quanto qualquer uma pessoa, né? Nós solicitamos aqui no ano passado uma reforma também na ponte do Bastinho, que se um dia der BO, vai ser grave, porque muita criança, e aquela ponte da situação bem precária mesmo. Então, assim, parabéns pela sua educação, e uma ideia para a gente, junto, poder solicitar essa reforma nessa ponte do Bastinho, de forma bem coletiva. Coloque em votação sobre essa comissão. Aprovado a unidade. Senhor secretário da Indicação número 50, 2026. Indicação número 50 de 2026, a vereadora Natália da Penha Oliveira, nos termos regimentais, indica ao presidente da Câmara, após ouvir soberano plenário, que oficia o excelentíssimo prefeito municipal a reforma da cabine utilizada aos porteiros da educação infantil, a escola professor Iracema Silva, creche Dona Ziza. Discussão. Pela ordem, presidente. Você a palavra. Gente, eu gostaria de pedir aos novos vereadores, se vocês puderem dar uma passada lá, dá uma olhada naquela cadeira, gente. Pelo amor de Deus, aquilo é desumano. Sabe, eu enviei o vídeo para a secretária de Educação, enviei para o secretário de Obras. A secretária de Educação me falou que aquilo já estava no planejamento. Mas, gente, que planejamento é esse, meu Deus do céu? Para fazer uma alvenaria ali, e você tem uma dos porteiros lá, é uma mulher. Sabe, é uma falta de respeito com o funcionário.
sem tamanho. Eu vou mandar um vídeo lá no grupo dos vereadores para vocês verem. Do lado de dentro da cabine, você tem fio pendurado para tudo quanto é lado lá. Você tem o chão está escorado lá com os pedaços de madeira. Aquilo tá perigoso a pessoa machucar ali com aquilo. Mandei para o engenheiro de segurança também. Como que o pessoal não vê isso? Sabe? Aí o técnico de segurança de trabalho me falou que é só ele para ir o assino inteiro. Ele passa muito aperto com isso. Mais uma vez, por que não coloca mais um técnico de segurança no plano de carta de salário, então, gente? Sabe, por que você não chega aqui? Olha só, nós tratamos de vários assuntos aqui hoje. Tudo interligado um com o outro. Por que não chegou um plano diretor nessa casa? Por que não chegou um plano de carta de salário nessa casa? Não chegou uma reforma administrativa. Se isso tivesse chegado, era um monte de problema que a gente tinha prevenido. Sabe? Então, olha, gente, não dá. A gente parece que a gente está dando murro em ponta de faca aqui. Parece que tem quase 2 anos nós estamos dando murro em ponta de faca aqui. Porque nada é resolvido. O presidente falou aqui, e é verdade, parece que os requerimentos da gente é respondido com copia e cola. Qualquer dia vai chegar no meu gabinete e dar uma resposta mágica. Porque eu vou esquecer de trocar o nome do vereador. Porque é copia e cola. Absurdo. A falta de respeito com o vereador, gente. Não é possível um negócio desse, não. Então, olha desde 7h15 que nós estamos tratando basicamente das mesmas coisas. São os mesmos problemas que poderiam ter uma solução fácil se o executivo aprendesse a conversar com a gente. Aí amanhã vai chamar a gente lá por quê? Porque quer a criação da secretaria. Entendeu? Porque para resolver o que precisa chegar aqui, que era no final do semestre passado, não chegou até agora. Nós não conseguimos fazer uma reunião de todos os vereadores aqui. Nós também somos homens com relação a isso. Nós não conseguimos reunir 9 vereadores aqui para fazer uma reunião para discutir. Precisa ser discutido nessa casa. Entendeu? Está difícil, gente. Desde 7h15. Olha aqui, mais de 1 hora que nós estamos aqui discutindo basicamente as mesmas coisas, que se a gente conseguisse sentar com o executivo e o executivo nos escutasse, poderia ter sido muito mais eficaz de resolução do que a gente está conseguindo aqui quase 2 anos. Presidente, Só antes de você falar, deixa eu fazer uma breve colocação nesse caso, pegando até fôlego aí, mas agora a gente vai ter essa reunião amanhã, o vereador Daniel botou aqui, muito importante. Eu, para semana de provas, talvez eu fique brevemente na reunião, mas assim, estou muito ansioso para saber o conteúdo, o que vai ser dito, o que vai ser tratado, o que vai ser pactuado, principalmente, porque na reunião de 9 vereadores, como secretariado, a gente já deduz que seja uma pauta muito importante e determinante. Então, talvez seja, dentro de encontro, algo que vai ser tratado aqui na pauta, né? Foi tratado já anteriormente os projetos de criação de secretarias. Mas acredito que não seja, porque se for, vai ser muito estranho e desrespeitoso, porque marcou a reunião sobre esse assunto sem antes, tem que ser aceito na Câmara, né? Eu pautei aqui por questão, né, de ética, né? A gente pode travar a aceitação de projetos, eu acho isso muito errado, como presidente. Mas é meio que eu quero ver o conteúdo da reunião. Tomara que não seja essa criação de secretarias, porque isso, antes de marcar a reunião, você tem que se pautar na Câmara. Então, vamos ver. Bem, tomara que seja algo benéfico para a assim, para a nossa gestão. Você fala, ô Natália, nós tivemos lá, né? Eu, você, Daniel. Quem mais veio com a gente no dia lá? Os 3, né? Escola da Aziza. Gente, começa pela cabine, né, Natália? Se entrar, fica pior a situação. Aquela cozinha, aqueles banheiros. E tem uma indicação que foi aprovada na legislação passada, solicitando uma reforma no asfalto ali em volta as vans viram ali, que está muito perigoso, cortando pneu de van, etc. Mas, Natália, é isso que eu tenho falado. Está faltando essa comunicação. E a população, por não conhecer dos limites do vereador, porque é o vereador que a população encontra na rua dia a dia, é só pancada. Hoje a Néia me ligou, um grande abraço para a Néia, falou o seguinte: podia levar o assessor na reunião de manhã. E eu perguntei a ela: eu não posso levar o povo dentro do carro da House Bar, não? Que seria muito bom. Porque problema é o que mais tem para levar amanhã. Porém,
Marcos falou isso agora, o Daniel falou algumas vezes também. Vamos voltar amanhã. Mas por que amanhã? Porque realmente, aqui na casa, tem indicações, tem requerimento, tem projetos. Por que não seria respondido para casa? Tem que ser amanhã, tratar todos os assuntos, amanhã é um dia, não ter 7 horas de reunião amanhã. Seria muito interessante. Boa ideia, eu entendo, tá? Eu estou pontuando aqui a importância de responder de forma respeitosa para a casa legislativa. As indicações são feitas, chamar para conversar, dar um relatório para a população, assim como tem lá um videozinho da bicicleta, da moto, um pouco show, falar as duas. Falar, gente, ó, os vereadores entrou indicações, vereadores, porque quando o prefeito tem vontade, ele titulou um vereador com um ato que teve 50 indicações, né? Então, amanhã é dia de colocar tudo isso. Será que vai ter gente lá para ouvir a gente tudo isso? Eu acho que não, né? Mas tomara que vamos ter fé que as coisas vão acontecer, porque eu faço, o compromisso de população, eu estou um pouco cansado de não ter resposta positiva. Só isso. Um pouco cansado. Pela presidente. Você fala? Uma breve contribuição, mas parabenizar os novos vereadores, a vereadora Natália, que estão excelente a essa indicação, porque de fato se trata de demandas recorrentes, demandas reprimidas, que naturalmente são repetidas e apresentadas aqui na Câmara justamente porque não tem resposta, porque não tem realmente a solução. E, infelizmente, a indicação nada mais é do que uma assessoria ao Poder Executivo, aos seus secretariados, apresentando as demandas da comunidade, as demandas da cidade, porque nós vivemos o dia a dia, vivemos as necessidades que os bairros, que as ruas, que toda a sociedade vive. Por isso nós apresentamos a indicação para que possamos mostrar para o Executivo essa necessidade e buscar essa solução. Mas, pasme, Natália, essa necessidade dessa cabine, eu já apresentei ela desde o ano passado, inclusive gravei vídeo lá. Meu menino nem estudou no ano passado lá na Dona Ziza, eu gravei isso aí, mandei para a secretária de Educação, mandei para o secretário de Segurança, se não me engano, se eu estiver equivocado aqui, depois vou até confirmar e te mostro o vídeo. Mas até hoje, são anos, foi no mandato passado, gente, ainda não trouxe resposta, não trouxe solução para aquele problema. E assim continua, né? São várias indicações aí que a gente apresentamos no mandato passado, voltamos a apresentar novamente nessa legislatura atual, mas infelizmente não temos resposta. E como temos resposta, são respostas, como o presidente colocou, vazias, vagas e sem de fato apontar ali uma solução para aquele problema. Lamentamos muito e esperamos, né, como foi colocado aqui, que essa reunião amanhã seja produtiva, que possa trazer de fato respostas para os anseios da sociedade, não apenas mostrar para a gente aqui uma intenção ou um interesse em aprovar algumas proposições de autoria do Poder Executivo. Porque além dele ter que justificar para a gente o não atendimento de várias indicações do Poder Legislativo, da Câmara e do Estado da forma geral, ainda tem que mostrar para a gente quais serão os benefícios na prática que essas secretarias que se pretende constituir aqui no município darão de fato na prática para toda a sociedade de uma forma geral. Muito obrigado, presidente. Antes de colocar em votação, hoje a discussão está mais calorosa, acho que isso é bom se tudo ser lavado em água depois vai ser disponibilizado para a sociedade, para a população. Tudo que a gente fala aqui é documento, uma reunião sobre isso, fiquei pensativo sobre isso. É importante a gente dar um valor. E durante a fala do vereador, tive uma reflexão que eu tive nas aulas da faculdade de direito constitucional, nos cursos que a gente faz dentro do mandato. Qual que é a função do Estado? Quando eu falo Estado, eu falo prefeitura, tudo que é o dinheiro público. É promover a felicidade das pessoas, no sentido coletivo, no sentido subjetivo. Sobre o princípio da eficiência. A população tem que se questionar a eficiência do dinheiro gasto para sustentar o poder legislativo, um prédio desse tamanho, uma estrutura dessa aqui, para a gente fazer indicações meramente decorativas. Qual que é a função do poder legislativo? É isso? Se for, então, a gente está aqui literalmente estudando a sociedade, porque se continuar desse jeito, eu acho que esse é um debate que não é só dentro do nosso município, não, mas vai para o Brasil inteiro, o papel do poder legislativo. Como vereador agora, 1 ano e meio de mandato,
tem lógico, a gente está todo mundo aqui, principalmente quem entrou agora, está aprendendo muito. A gente está compreendendo qual é a função. Né? E hoje eu vejo muito mais do que desde lá, deve criar um universo jurídico, a gente tem que se empenhar em fiscalizar. Né? As ações do executivo, as ações da sociedade civil, né, que impactam o nosso dia a dia. São das administrações, tanto do Poder Legislativo, das entidades públicas. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que assim o Poder Legislativo vai se mostrar a sua eficiência, o seu papel da devida forma. Porque continuar empilhando indicações, gastando papel, assim, não é papo de ambientalista, não é papo furado, não, mas, gente, sério mesmo, é muito papel gasto, só com indicação aqui, porque tem que ser empilhado. Assim, uma coisa que eu quero até evitar de falar, para não ficar ridículo o debate aqui, mas, enfim, mais uma reunião, a gente está aqui pautando essas indicações. Eu parabéns também aos vereadores aí que fazem essas indicações, né, precisas, localidades. E eu me sinto constrangido de escrever uma indicação de uma reforma de um corrimão. Eu não recebo meu salário aqui por isso, cara. Isso não é minha função. Isso é a função do fiscal que está ali, da secretaria que está ali, em todas as cidades do nosso entorno aqui. Isso não existe, gente. Vereador faz indicação de, assim, o mandato inteiro eu aqui fazendo esse trabalho que eu venho fiscalizando, às vezes indicando pontualmente, mesmo que eu recebo na rua ali, para poder prestar conta para a população, para os meus eleitores. Mas eu me sinto constrangido de redigir uma indicação nesse sentido. Constrangido, verdade. Se vou prosseguir a palavra, né? Se não tem tempo de fala, está ficando bem tarde, mas. Você fala. Eu acho que esse constrangimento, presidente, deveria vir da administração. Eles deveriam se sentir constrangidos em receber uma indicação de um corrimão de uma ponte que já deveria ter sido feito. Eles deveriam se sentir constrangidos de pedir uma cabina na Nossa Senhora do Carmo, uma coisa que eles deveriam ter feito. Eles deveriam se sentir constrangidos de pedir a reforma de uma cabine onde ficam os porteiros de uma escola de educação infantil, com um palco atravessado lá, com fio pendurado, se aquilo pega fogo, tem criança lá dentro. Eles deveriam se sentir constrangidos. Sabe? Eles deveriam pensar mais na população, pensar nos funcionários, pensar nesses meninos que estão lá dentro. Eles deveriam se sentir constrangidos. Muito mais que a gente fazer essa indicação. Mas o senhor tem razão. É o constrangimento para o vereador receber o que a gente recebe para ficar fazendo esse tipo de indicação aqui. Eu concordo plenamente com o senhor. Presidente. O vereador compreendeu na fala exatamente nesse sentido. Constrangedor para a sociedade que paga imposto, que custeia esse poder legislativo, pagar uma Câmara, né, para poder empilhar a indicação. É lamentável. A palavra. Quero parabenizar pela fala, porque eu estive em 2024, de casa em casa, e muitas casas que eu trabalhei, pedi a atenção da população, muitos apoiaram você. É esse tipo de demonstração que a população quer. Aqui ninguém está com raiva de ninguém está com oposição de ninguém. Nós queremos resultado da população. Sabe por quê? Porque a gestão trabalha com 30% de sonegação. É o teto máximo. Então, falta de apoio a essa casa. Aliás, a casa deu apoio. 30% de sonegação. E vem aí mais um projeto, né, do EDO para ser aprovado, solicitando suplementação também. Ou seja, constrangimento realmente para a gestão de coisas tão simples e básicas. Que se faz uma ponte, precisa de Guarapuava. Porque não tem descarga sem legal. Não é verdade? Obrigado. Seguindo, coloco em votação, só para essa questão. Probabilidade. Se o senhor secretário tem indicação número 51 de 2026. Indicação 51 de 2026, o vereador Elton Rodrigues. O uso das atribuições legais regimentais indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determina a Secretaria Municipal de Saúde a doação de providências necessárias de ampliar o serviço de saúde bucal no município de Rio Acima, com o objetivo de reduzir a fila de espera de atendimento odontológico e garantir maior acesso à população do serviço. Discussão? Dentro do assunto, queria fazer uma contribuição também. A população tem que assistir agora, pode não entender de praxe. A emenda impositiva é o que cada vereador pode indicar dentro do orçamento. Tem que ser executado obrigatoriamente. Ela tem percentual. Ano passado, eu indiquei para o orçamento desse ano, de 2026, um alto valor, né, pouco menos de 100 mil para a unidade odontológica do Totimina. A gente teve alguns meses atrás lá, fomos lá, foi reinaugurado o espaço, né, ficou muito bacana sim.
Só que, né, assim, lógico, estava previsto no orçamento, né? A minha emenda positiva deu uma incrementada nesse recurso, né? Possibilitou muita coisa. Mas eu não tive prestação de conta ainda exata, né? Para onde esse dinheiro da minha emenda positiva foi. E com 6 meses de mandato, eu esperava, né? O vereador também fez essa proposição também. Desde o ano passado a gente está aí vendo uma fila enorme no atendimento odontológico, uma fila que supera 10% da população do município de Jaci. 10%. Pensa para você ver, de cada 10 pessoas que moram acima, mais de uma estão esperando na fila de atendimento odontológico. Porque na minha família tem, todo mundo que tem, gente que marcou lá e até esqueceu, porque passam anos, literalmente anos, né, para ter retorno. Enfim, 6 meses de mandato agora esse ano, emenda positiva está lá, estou aguardando, né, resultados ali palpáveis, né, desses recursos que foram empenhados. E aguardo, né, com ansiedade, que a gente tenha uma melhora dessa reforma. Porque na minha campanha, o pessoal sempre usou de sorriso, mais isso aqui e tal. Eu sempre tive um sonho de ver a população, né, porque isso toca na autoestima da pessoa. A população tem acesso à saúde odontológica, ter vontade de poder sorrir, né, de poder se alimentar bem. Isso é uma coisa que a gente toca na alma da pessoa, a gente sabe disso. Enfim, mais um ano aí, a gente está esperando espaços mais concretos, continuar nos cobrando. Você vai falar, doutor? Nesse ponto que você tocou aí, eu gostaria que o retorno, sabe, senhor presidente, das nossas emendas impositivas, de todas as emendas impositivas, quem está sendo feito, quem está sendo programado, quem que já começou ou não, a gente dedica a maior parte das emendas impositivas para a área da saúde e nós ainda temos problemas na Secretaria de Saúde. Inclusive, começando pela saúde bucal, que é o do requerimento do vereador Elbert. Então, a gente tem retorno, gente. O que está sendo feito nessas emendas impositivas? O que já foi feito, o que não foi, quando que vai ser? Porque eu acredito que ninguém aqui destinou nada demais. Ninguém destinou lote na lua aqui para ser comprado. Entendeu? Tudo que foi destinado são coisas palpáveis. E dá para ser feito com o orçamento que foi destinado. Então, esse retorno chega também, gente. A gente precisa saber o que está sendo feito. Porque não é possível que na próxima reunião a gente fazer requerimento aqui para poder cobrar o que foi feito das emendas positivas da gente. Que aí ia perder mais 2 horas, né? Só quero fazer uma contribuição também, porque isso é uma coisa que a gente não pode se omitir, né? Seria uma informação muito importante. A gente tem uma previsão orçamentária para a saúde muito alta, dentro do orçamento, uma porcentagem muito alta. Mas o orçamento que vigorou no ano passado, eu escutei dos funcionários da rede de saúde odontológica. As coisas na saúde odontológica são muito caras. Eles resumiram por alto. A gente não tem obrigação de saber valores, né? O vereador, a gente não tem essa capacidade técnica, né, de distinguir o que vale. Mas me falaram isso. Realmente, as coisas são muito caras. Se contratar um novo dentista custa muito caro para folha e tal. Aparelhos, né? A gente sabe, a gente entende também a dificuldade do município. Né? Nada, a gente sabe que é tão fácil assim. Mas é um orçamento muito grande para a saúde. E aí, a gente olha para o outro lado e vê, às vezes, algumas coisas sendo gastas na saúde que a gente questiona, a questão de gasto de cargos que não estão no plano de cargo salário, cargos que estão terceirizados, que a gente sabe, tem muito. Enfim. E a gente fica se questionando, né? Você tem prioridade, né? A prioridade tem que ser, igual eu falei, a nossa função aqui é promover a felicidade coletiva, promover a melhor saúde, de qualidade de vida das pessoas, mesmo de forma mínima, mas a função da prefeitura, da Câmara, do Estado, por si só, para onde vai o dinheiro público, é isso. No final das contas, é isso. Está sendo realmente feito isso. Enfim, vou ser redundante aqui, se continuar falando, mas as informações que eu queria passar, eu quero transmitir, é o que eu sinto, é isso. Né? E é uma coisa que angustia muito, porque a gente sabe quanto importa a saúde bucal das pessoas, a autoestima das pessoas, a saúde mental das pessoas e fisiológica também. A gente sabe que agora, né, a ciência já descobriu que afeta doenças cardíacas, doenças intestinais, coisas disso, né? Enfim, Joana, coloca a votação, favorável à comissão. Por unidade. Aonde tem dependida.
Indicação número 52, 2026, do vereador Marcos Santos Oliveira, a forma regimental que seja encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, um pedido para realização de obras de pavimentação asfáltica, implantação e iluminação pública à Rua Ribeiro Machado, Rua Sertaneja, localizada no bairro Buxinaro. Vereador, de prosseguir, regimentalmente, tem a obrigação de colocar para a palavra linear. Coloca em votação, a indicação 51, os horários de comissão. Por unanimidade. Abre discussão para a indicação número 52. Coloco em votação a indicação número 52, horários de comissão. Por unanimidade. Solicitando a leitura da indicação número 53, 2026. Indicação 53, 2026. O vereador Marcos Santos Oliveira, nos termos regimentais, indica o presidente da Câmara que, após ouvido soberano plenário, oficia o excelentíssimo prefeito municipal Felipe Gonçalves Santos, o excelentíssimo senhor, que determina o setor competente a instalação de postes de extensão da rede de iluminação pública à Rua João Ribeiro, localizada ao centro, conhecida como Pendura Saia. Em discussão? Em votação, sobre a comissão? Por unanimidade. Sendo essas proposições, terceira parte das proposições finais, nós não temos oradores inscritos, então declaro encerrada a reunião. Nossa primeira reunião ordinária realizar-se no dia 20 de julho de 2026. Boa noite a todos, agradeço a presença e a atenção.